Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas inspirações de mesa posta natalina pra você fazer aí na sua casa, pra sua família. Algumas pessoas ficam com dúvida, né, de como que eu faço pra montar uma mesinha, o que que eu posso usar, eu preciso ter todos os itens pra fazer uma mesa posta, eu não tenho guardanapo de tecido, como que eu faço? Eu preciso ter um guardanapo de tecido? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas opções. Vou usar minha mesa ali, ó, pra fazer algumas opções de mesa posta natalina pra vocês e inspirar vocês de alguma forma a usar o que vocês têm aí em casa, complementar com uma coisinha ou outra. Não precisa, assim, ter realmente todos os itens, sabe? Vamos lá pro vídeo que mostrando fica melhor do que falando, né? E aí eu compartilho tudo com vocês. Bom, vamos lá, gente. Montei aqui 3 opções de mesas com o que eu tenho aqui em casa. Eu tenho bastante coisinha, então vai dar pra você se inspirar com o que você já tiver. Então, por exemplo, Nath, eu não tenho jogo americano assim retangular. Eu tenho algo redondo. Então, você se inspira aí pelo que você tiver, tá bom? Vou explicar pra vocês cada uma delas. Começando por essa mesinha aqui, ó, gente. Essa daqui, ela tem um jogo americano retangular. Aí eu coloquei um suplá dourado. Você poderia usar outro tipo de suplá, não precisaria ser dourado. É porque o que eu tenho aqui em casa é dourado. Depois disso, coloquei um prato branco comum. Não precisa ser esse decorado, podia ser um branco comum mesmo, fica legal. Aí, então, eu coloquei o guardanapo. Eu usei o guardanapo dobrado, assim. E aí, eu só passei ele por dentro, apertando. Vou até tirar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Eu dobrei ele assim, ó, tá vendo? Um quadrado, dobra o quadrado no meio, faz tipo um lacinho e passa pela argolinha aqui do porta-guardanapo. E aí ficou daquele jeitinho ali que eu mostrei pra vocês. Não tem segredo, eu usei esse guardanapo porque ele tem tomzinho de verde, que é o do jogo americano, e tem vermelho, e aí o vermelho eu tenho aqui na taça. É legal que a gente combine os itens, sabe? Mas se não tiver como combinar, por exemplo, aqui o dourado tá sendo usado só no suplá. Não tem problema. Tá fazendo barulho aí porque minha máquina de lavar louça tá funcionando, tá? Aí não tem problema, o dourado tá aqui, mas faz a composição, entendeu? Poderia ser de outra cor, como eu falei pra vocês. E, inclusive, se eu quisesse, eu poderia trocar esses talheres por outro. Esse talher aqui, ó, ele é de madrepérola. Mas a gente poderia colocar o dourado, que também ia ficar legal. Então, ia combinar com o suplá e ficava bacana. Ou então você pode usar o talher de aço inox convencional também, que fica legal. As taças eu decidi colocar 2, uma que é pra água, outra pra vinho. Geralmente a gente usa as taças que são transparentes, né, essas de cristal, pra vinho. E as coloridas a gente sempre acaba usando pra água. E se você não fosse servir vinho, tirava essa água, essa taça e ficava só essa, que fica legal também. A gente tem que sempre lembrar que a gente só vai colocar na mesa o que for usar.
Poderia, inclusive, colocar também um pratinho de sobremesa aqui, se você for servir alguma coisa de entradinha. Como geralmente nessas mesas de final do ano a gente senta pra comer e come no horário tudo junto, então achei que não é necessário, mas pode colocar também, tá? Aí vamos pra segunda. Essa segunda opção aqui tá um pouquinho diferente, ó. Eu tô usando um jogo americano redondo, não tô usando um suplá, tô usando só o prato e um pratinho de sobremesa. Inclusive esse prato aqui, ó, é um prato convencional, não é um prato temático de Natal nem nada. E o pratinho de sobremesa, ele é temático de Natal, então ele que dá esse ar mais natalino pra mesa. Aí aqui eu tô usando a taça verde e uma taça de espumante. A taça verde você pode servir água, suco, refrigerante até, e a taça de espumante para fazer o brinde, se for ter. Então aqui eu tô usando os talheres dourados, porque eu achei que assim fica legal, combinou bastante. Aqui o prato tem um pouquinho de dourado, esse daqui também. E coloquei aqui, ó, o guardanapo de papel. Dava pra usar o guardanapo de tecido? Dava. Um guardanapo branco aqui super ficaria legal. Um guardanapo verde, um guardanapo vermelho, combinaria muito bem nessa mesinha aqui. Mas pra deixar a opção assim de guardanapo de papel, eu deixei o guardanapo de papel aqui do lado. Ele sempre vai ficar do lado ou em cima do prato. Essa mesinha tem duas taças, mas tá diferente daquela, tá vendo? Essa daqui não tem o suplá, só o jogo americano redondo, e tem o pratinho de sobremesa pra entradinha, e essa daqui não tem. Então são várias formas de montar uma mesa que vai de acordo com a realidade do que você vai servir, tá bom? Aqui, essa outra opção, eu já usei uma toalha de mesa. Sim, gente, isso daqui é uma toalha de mesa. Aí eu transformei ela num trilho, desses trilhos tete a tete, eu acho que chama, né? Que a gente coloca assim, de um lado pro outro da mesa. Se usa só com duas pessoas, não. Aí você usaria mais um, igual a esse aqui, e aí teria dois trilhos que formaria a mesa. Ah, Nath, mas eu não tenho duas toalhas de mesa iguais ou duas toalhas de mesa branca para transformar em trilho. Você pode usar a toalha de mesa mesmo, não precisa transformar ela em trilho nem nada, tá bom? Aqui por cima do trilho eu coloquei esse jogo de crochê, que ele tá funcionando como um suplá aqui nesse trilho. Coloquei um prato que não é temático nem nada, mas é um prato super versátil. Esse daqui de bolinhas, né? São o de pérolas da Wolf. Coloquei o guardanapo de tecido aqui em cima do prato, como eu fiz com aquela ali, só que aqui eu tô usando uma outra forma de apresentar o guardanapo. Então ficou diferente também por conta disso. Os talheres são talheres de aço inox convencionais, e aí eu tô usando uma taça de vidro, que é mais pra combinar mesmo com o prato, que ele é transparente, e a taça de vidro transparente também. Poderia usar a taça vermelha? Poderia, ó. Vou até colocar aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Ficaria legal também. Então, o que você tiver aí na sua casa, você vai vendo pra montar a sua mesinha. Eu vou fazer mais algumas opções pra vocês aqui, mas antes disso eu queria mostrar algumas coisas. Aqui, ó, gente, esse prato branco, se eu não fosse usar o prato branco, eu poderia usar o prato transparente. E aí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar com o prato transparente. Tá vendo? Ficou legal também. A mesma coisa aqui, ó. Poderia usar o prato branco, que ia ficar legal também. Aqui, posso usar... aqui eu acho que a rosa não combinaria tanto com essa mesinha. Eu trocaria. Eu usaria uma argolinha dourada, que talvez ficasse melhor, ou um outro porta-guardanapos. Mas era só pra vocês entenderem que, ó, fica bom de dois jeitos, com o prato que você tiver aí na sua casa. Inclusive, trocando algumas coisas também. Aqui também ficaria legal uma taça vermelha, ó. Tá vendo? Fica legal também. Então, dá pra gente brincar de várias formas com o que a gente tem e montar uma mesinha. É só pra inspirar vocês mesmo. Agora eu vou montar mais 3 versões, usando quase os mesmos itens, mas versões bem diferentes.
Como eu sei que vocês vão me perguntar, gente, esse jogo americano aqui é lá da Meseirana, eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. E o guardanapo e porta-guardanapo também é de lá. Esse prato é Wolf e o jogo de talheres também é o jogo de talheres de madrepérola da Wolf. Aquele prato ali branco com o desenho é Porto Brasil. E esses pratos aqui, ó, acho que nem tem nome embaixo, mas esses dois são Alianza, tá bom? E aqui nesse último, o jogo de tricô que eu usei aqui como suplá, ele é da loja Lili Carvalho, que eu também vou deixar aqui embaixo. Mais uma forma que eu ia mostrar pra vocês, gente, de colocar o guardanapo aqui, é assim, ó. Tá vendo? Fica muito legal assim quando você vai usar um pratinho de sobremesa. Então o guardanapo não precisa estar do lado se você tá usando um jogo redondo. Ele pode ficar assim do lado, mas se você quiser colocar assim, ó, por baixo do prato de sobremesa, também fica muito legal. Só dobrem ele direitinho, né? Que aqui tá meio descoordenado, mas vocês entenderam. Pessoal, terminei aqui de montar mais 3 opções de mesa pra vocês. Vamos começar por essa aqui, ó. Tô usando capa pra suplá, aqueles que a gente usa com MDF, sabe? É da Meseirana também, esse xadrez aqui, muito lindo. E o guardanapo de tecido também é de lá. Inclusive, eu usei já esse guardanapo, né, na outra mesinha que eu fiz. Eu mudei a forma de apresentar, então eu coloquei ele assim, ó, com o mesmo porta-guardanapo, só que dessa outra forma. Tô usando aqui as patinhas da Luna ali na porta. Tô usando o prato branco mesmo, esse daqui é desenhadinho que eu já tinha usado. Coloquei aqui um pratinho de sobremesa como mais uma opção de servir, né, uma entradinha. Aqui temos uma taça vermelha, tô usando só a vermelha, então é mais pra servir um suco, uma água e tal. E esse daqui foi o resultado dessa mesinha. Eu achei que ficou muito legal também. Os talheres que eu usei foi de madrepérola também, mas tem um mix de estampas, ó. As bolinhas com o xadrez e fica super legal, ficou muito bacana. Aqui eu tô usando mais uma vez o trilho, né? Esse trilho é um trilho de mesa assim, ó, do tamanho da minha mesa. Então, dá pra montar uma mesa com trilho no meio, e aí você coloca os suplás, né, e tal, ou você pode usar ele assim, tete a tete. E o que eu fiz? Coloquei, como ele tem um pouquinho de dourado, na verdade é um amarelo, mas a gente usa como dourado, vermelho e cinza, eu decidi colocar aqui o suplá dourado, depois o prato branco, e aí eu tô usando o guardanapo de papel mesmo, com os talheres em cima. Então, como não tem um pratinho de sobremesa, né, não tem, na verdade, que não seria de sobremesa, seria pra entradinha. Eu tô usando os talheres aqui em cima mesmo, e fica legal também fazer isso na mesa posta, tá, gente? Não precisa só ser dos lados, pode ser em cima também. Aqui eu tô usando a taça para champanhe, espumante, e aqui uma taça vermelha para água. Então, essa daqui é mais uma opção que eu particularmente gostei muito. Ficou diferente, um pouquinho mais moderna, e ficou bem legal também.
Aqui a gente já tem uma outra sugestão. Aqui a gente já tem mais uma opção. Essa daqui mais com verde. Então, ela tem um prato que ele é mais temático mesmo. Esse prato, ele é bem temático de Natal, né? E aí é uma opção caso você tenha um prato natalino por aí. Também dá pra usar com um prato todo branco e fica legal, tá bom? Eu coloquei aqui o guardanapo verde, tô usando guardanapo de tecido. Eu enrolei ele, mostrei pra vocês, só dobrei no meio e enrolei assim, fazendo tipo um rocambole, sabe? Coloquei aqui esse porta-guardanapo que é uma argolinha, e aí tem as pinhas, umas folhinhas e os azevinhos. Combina super com a borda do prato. E aqui embaixo eu coloquei essa opção que é um pouco mais rústica, que é de juta, mas que fica super legal também. Essa mesinha não tem muitos tons de vermelho, como vocês podem ver, mas super daria pra colocar alguma coisa vermelha. Daria pra colocar o guardanapo vermelho, aqui a taça vermelha, se eu colocar aqui fica legal também. Eu coloquei a taça verde e o guardanapo verde, mas dá pra fazer com as duas cores e fica legal também. Aqui eu coloquei uma taça pra água e uma taça pra vinho, mas se você não for usar, não for servir vinho, né, usa só a taça de vidro, que aí serve pra água, suco, refrigerante e tal. Então, eu deixei assim, ó, só pra dar a opção pra vocês. Tô usando os talheres aqui comuns de aço inox, mas também poderia usar os de madrepérola, que ia ficar legal também. O jogo de juta, né, a capa de suplá de juta é da Cláudia Ribeiro. Eu vou deixar o contato da Cláudia aqui embaixo pra vocês. Esse prato é da Aleanza e o porta-guardanapo eu comprei numa lojinha no Paris. Eu até mostrei pra vocês nas compras de Natal desse ano. Eu mostrei onde eu comprei lá. Tem o endereço da loja certinho. Acho que o restante eu já falei pra vocês de onde é, né? E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido inspirar vocês aí pras mesinhas natalinas. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo e não esquece de comentar aqui embaixo, que eu quero muito saber qual é a sua favorita. Vou deixar aqui todas elas com um número, e aí é só vocês votarem de acordo com o número, tá bom? Escolham aqui entre essas qual é a sua favorita, que eu vou amar saber. Muito obrigada por assistir ao vídeo, a gente se vê no próximo. Um beijão e tchau, tchau!